uma correria louca. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Vou botar pra baixo aqui com as piadinhas que eu peguei pra vocês. Piadinha do Conde. Saudações. Cadê o coração? Coração. Vamos lá. Fala assim, larga a mão de ser chato, Conde. Que mané coração. Olha só. Eu quero coração e também quero outras coisas. Eu tenho que fazer aqui um comunicado institucional hoje para vocês, que é o seguinte. Peço para vocês compartilharem a live. Vamos fazer a live viajar, né? Vamos fazer a live se propagar pelo Brasil. Vamos fazer a live atingir lugares distantes. Vamos fazer a live reverberar no Brasil inteiro. Então eu peço para vocês aqui no Facebook que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês me deem coraçõezinhos, que vocês comentem, como sempre, os comentários inteligentes e extremamente interessantes e simpáticos que vocês fazem aqui na live. Os bolsominions sumiram, né? Sumiram do mapa completamente. Vocês lembram? Vocês lembram que há 3 semanas atrás aparecia um monte de robozinho aqui pentelhando a minha live e a gente brincava com ele. Desapareceram, coitados. Eu não sei se eu não sinto falta, porque era divertido trollar esses caras, né? Bom, mas nós estamos aqui. E para quem vê no YouTube, eu peço vou pedir 3 coisas hoje para quem vê no YouTube, né? Primeiro, curtir a live lá naquele sinalzinho do YouTube lá, porque isso aí conta pra gente. Me dá coraçãozinho, evidentemente, e compartilhar também em outras mídias, no Twitter, no Face, né? Compartilhar em várias mídias aí, que agora eu acho que a gente precisa voltar. A gente teve cena digital, galera. Você teve nas eleições, ela explodiu, né? Nós tivemos muitos acessos, muitos acessos à TV 247, o site 247. Foi assim, foi muito intenso, né? E agora vocês gostaram da minha ajeitada aqui, né? Não é legal? Vida real, tem que ajeitar aqui direitinho. Aí depois da eleição, evidentemente, você tem um refluxo, né? As pessoas se cansam, né, de política. Todos nós, né? Não só os bolsominions aí e tal, mas todo mundo dá uma cansada, dá uma saturada, é natural. Mas o que eu quero deixar claro aqui com vocês e deixar aqui para vocês é o seguinte. Acho que mesmo ainda em dezembro, sem virar o ano, acho que a luta já recomeçou, né? A luta já recomeçou forte. E eu acho isso importante. Acho importante a gente aos poucos, né, devidamente, assimila a derrota, assimila essa situação, e continua a luta. Não vai mudar muito. Sabe que essa posição eu tento reproduzir aqui com vocês em alguns momentos, que eu também aprendi com o Lula, né, ao longo dessa jornada dele aqui com a gente pela democracia, sempre, né, 40 anos lutando pelo povo brasileiro. E a gente tem que ter serenidade. E ter serenidade não significa jogar a toalha, nem de longe, é o contrário, exatamente o contrário. Você tem que ter a tranquilidade de entender que é do jogo democrático, mesmo com as fraudes. O Brasil sempre foi golpista, o Brasil sempre teve muitas fraudes, teve um momento luminoso, né? Claro que você deve ter tido fraudes pontuais aí, né? Em vários lugares do país, fraudes eleitorais, etc. Eu considero, por exemplo, a discussão sobre o voto, se ele deve ser no papel impresso ou na máquina, na urna eletrônica. Eu sou favorável da urna eletrônica, sempre fui. Acho que ela é rápida, acho que ela é inteligente, acho que ela é mais segura ainda do que a história do papelzinho. Tem muita gente... Eu respeito as opiniões, mas eu entendo que ela permite, inclusive, que você tenha uma eleição rápida, uma apuração muito rápida.
Então eu não quero inclusive nem fazer diversionismo aqui com relação ao que eu estou falando nesse momento, que é justamente o processo democrático, o processo político. Se o Lula tivesse aqui com a gente, ele estaria dizendo mais ou menos o seguinte. Ele estaria dizendo, queridos, a gente vai continuar fazendo a luta democrática política. A gente não vai entrar no vale tudo deles e vamos voltar a construir como a gente sempre fez. Como a gente sempre fez. Eu acho interessante lembrar, tô com uma bala na boca, acho interessante lembrar que o PT é a maior força política do país. Não tenho nenhum tipo de insegurança em dizer isso. Essa é uma coisa bastante clara. Nós temos aí o bolsonarismo agora, que supostamente seria uma segunda força. Ah, mas ganhou. Ganhou em condições muito estranhas. Ganhou em condições, e na verdade, não sei se vocês sabem, mas o bolsonarismo, o Bolsonaro, ele tem o apoio formal de 3 partidos apenas. Ele vai ter que negociar muita coisa. Com o PMDB, com o MDB, com o PSDB. Veja, é completamente diferente. Se você olhar a estrutura, você vai comparar o PSL com o PT. Quer dizer, o PT é o maior partido da Câmara. No Senado deve estar ali na zona do agrião, né? No meio do ranking ali. Mas continua tendo governadores, acho que são 4. Então você não pode subestimar o PT, não pode ficar nessa sofrência. E o PSL, por sua vez, é um partido inflado, um partido de aluguel que ficou inflado agora com essa onda de ódio que teve aí, que mobilizou os eleitores nessas últimas eleições. Então você não pode comparar estruturalmente a história de um e de outro. Faça o favor, né? A história do PT é uma história. A história do PSL, lamento dizer, mas não é uma história. Tudo para dizer o seguinte. Vocês se lembram? Nem todo mundo aqui tem, né, mais de 40 anos, são uma questão geracional aqui que a gente tem que colocar sempre em voga, sempre no começo das análises. Mas o Lula perdeu 3 eleições antes de ganhar uma eleição para a presidência da República. Toda vez que ele perdeu, não foram poucas. Perder 3 vezes a mesma eleição é algo muito traumático. Tanto que para ir para a 4ª foi um processo assim doloroso também, né? Para saber se realmente valeria a pena ele tentar uma 4ª vez a presidência da República. Como a gente viu, valeu a pena. Mas o que eu quero ressaltar é que para que a gente não... Aquela história, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos levar isso um pouco... vamos analisar isso semioticamente, né? E discursivamente. Ninguém solta a mão de ninguém. Tudo bem, beleza, é bonito, que é mais ou menos a mensagem assim, unidos venceremos. Unidos, vamos para cima e vamos continuar mobilizados. Mas muita gente é cética. Muita gente gosta de saborear infinitamente a sua própria perda de espaço político. Eu vejo isso todos os dias nas redes, e em todos os lugares, em comentários, em artigos publicados na blogosfera. A imprensa tradicional passa o tempo todo ignorando, tratando a esquerda, voltou a tratar a esquerda, acho que nunca parou, né? Tratar a esquerda com muita parcialidade, né? Muita parcialidade, quer dizer, por exemplo, todos os partidos têm problemas de dívidas para saldar a dívida eleitoral. Todos. Mas qual notícia que vai para a mídia tradicional? A do PT, evidentemente. E hoje estava estampado na Folha de São Paulo lá Gleisi Hoffmann e o PT tendo que, enfim, acho que simplesmente fazendo um relatório, né, do saldo das eleições, né? Ficou com uma dívida, vai ter que negociar, vai ter que pagar. Na verdade, a notícia da Folha era assim, que os 94 milhões a que o PT tem direito do fundo partidário não serão suficientes para pagar todas as dívidas do partido nessas eleições. Eles não precisam direito, o que é o quê, né? Daqui a pouco a Gleisi Hoffmann, como ela é combativa, ela vai responder a tudo isso. Mas veja, todos os partidos sem problema. Imagina o PSDB. Imagina o PSDB que foi reduzido mais ou menos a 1/3 do tamanho que ele tinha.
PSDB deve estar com problemas gravíssimos de saldo de dívida eleitoral. Vai ver se saiu alguma matéria sobre isso. Não saiu. Então, volta aquela onda, aquela dinâmica da imprensa tradicional, ela vai se reorganizando, ela se assenta de novo, ela se assustou com o Bolsonaro. Deixa eu pegar minha água aqui, tá calor, hein? Calor! Mas que calor! Música pra passar o calor. Calor? Onde vocês estão? Como é que tá a temperatura aí? Fala pra mim. Fala pra mim. Tem a história do Haddad que vai ter que pagar 75 mil pedir Macedo. Fala sério. E também a ação do Haddad contra o Bolsonaro, não me lembro exatamente qual, também foi rejeitada. Quer dizer, justiça brasileira naquele seu pique natural, né, de sempre. Bom, gente, vamos avançar. Hoje eu não coloquei nem... Você conhece aquela história assim, né? Tá quente demais. André Luiz tá em Lyon, né, André? Aí tá 4 negativo, que inveja. Bacana, é muito quente. Eu gosto do friozinho. Aquela piada, né? Tá o casal assim, aí a mulher fala pro cara assim: ai, amor, fala uma coisa quente. Aí ele fala pra ela assim: Belo Horizonte. Bonitinha, né? Muito bonitinho isso. Mas não é pra contar a piada, porque isso aqui é uma live séria. Ó a minha cara de sério. É uma live séria. Ubatuba fervendo. Vamos falar. Eu não coloquei nome, mas eu fiz o roteiro aqui, porque eu quero começar. Primeira coisa, celebrar a visita do Raduan Nassar, meu amigo Raduan. Visitou o Lula hoje. Tá lá, acho que tá no finalzinho da transmissão do site do PT. O Gilberto Carvalho tá lá. Os catadores de papéis. Vou ter que tirar a bala aqui. Os catadores de papéis, correria total, gente. Catadores de papéis passando o Natal com o Lula. Hoje é um dia meio cabalístico, meio importante, né? 50 anos de AI-5. Vou ter que ligar o ventilador aqui. Eu quero costurar uma leitura desse momento para vocês, pra gente aqui, e tentar, maçarico, e tentar fazer um balanço breve desse dia de hoje, que é um dia, uma memória terrível, né? 50 anos do ato institucional número 5. Hoje também seria o aniversário da minha mãe, né? Minha mãe Cecília Caçapava Conde nasceu em 1935, né? E faleceu em 1990. Minha mãe faria hoje quantos anos? Acho que 83. Acho que é isso. 83 anos. Gente, data 13 de dezembro. Eu quero falar sobre... Hoje tem algumas notícias. A notícia boa que eu anunciei na minha rede social era justamente a visita do Raduan ao Lula. O Raduan queria muito ver o Lula. Eu tava com ele. A gente articulou junto isso. E ele conseguiu ter um encaixe ali. E é muito importante e muito significativa a visita do Raduan para o Lula. Porque o Raduan é o maior escritor brasileiro vivo. E o Raduan, não sei se vocês sabem, mas o Raduan Nassar, ele também é um empresário do campo, um agricultor. Teve criação de coelho. Eu brinquei muito com ele com essa história do coelhinho, né? E ele tem uma fazenda imensa que ele doou para a Universidade Federal de São Carlos, justamente fazendo uma articulação aí com o governo Lula, porque a doação foi feita acho que em 2011. É uma área imensa no sul do estado de São Paulo. Luciana Barros aqui, 83 luz para Mamaconde. Obrigado, Luciana Barros. Uma fazenda imensa, toda equipada. Ele não queria continuar com a fazenda, ele queria doar e fazer uma ação, digamos, filantrópica, solidária, para abrigar e para ajudar as pessoas que precisam e que gostam de trabalhar no campo. Ele doou essa área imensa, são 663
hectares, tá? É uma coisa assim imensa. Para a Federal de São Carlos. Evidentemente, quando você tem uma doação dessa dimensão, você tem condicionantes. Você faz um contrato de doação e você exige contrapartidas. O Raduan exigiu que todo o maquinário fosse mantido, a fazenda estava operando, estava dando lucro, e continua dando lucro, evidentemente. As pessoas estão lá trabalhando, ela tem uma administração, acho que uma cooperativa, só que ela pertence agora à Universidade Federal de São Carlos. Raduan me contou rapidamente assim que tem uma situação complicada agora, porque a nova reitora da Federal de São Carlos é uma pessoa ultraconservadora. Ela não gosta dessa fazenda, declarou que a fazenda dá prejuízo para a universidade, e tem alguma questão de estremecimento aí, que leva preocupação para o próprio Raduan, evidentemente, e ele está monitorando isso porque ele é uma pessoa muito séria e muito concentrada no legado que ele deixa. Não só o legado, ele deixa o legado, ele ganha o maior prêmio da literatura portuguesa, o maior prêmio da língua portuguesa, que é o Prêmio Camões, mas ele tem o legado também da vida que ele construiu, né? Porque ele é um cara assim empreendedor também, né? O Raduan Nassar. Então é muito importante. E veja, ele me contou que ele tentou doar essa fazenda para a USP, para a Unicamp, que são duas universidades estaduais, e foi impraticável. Eu não sei se vocês sabem, posso digredir? Só um tiquinho. Não sei se vocês sabem que esse regime das doações de gente, por exemplo, que deixa, enfim, grandes patrimônios, que não quer deixar para herdeiro, ou às vezes nem tem herdeiro, mas quer transferir, por exemplo, uma biblioteca imensa. A biblioteca acabou de ser doada para a USP, acho que a biblioteca não sei de quem, que foi um processo longo de negociação, não sei se é do Antônio Cândido, acho que é do Antônio Cândido. Inclusive, acho que foi feito um prédio só para abrigar a biblioteca dele. Tá? Doações muito grandes de livros ou de áreas e tal, elas são muito complexas. Não é assim, tipo, que eu quero, de graça tem gelo na testa. Não é bem assim. O poder público, quando você recebe um patrimônio desse, por exemplo, você recebe a biblioteca do Antônio Cândido, 90 mil livros, você vai ter que abrigar esses livros. É um investimento grande. Então tem que ter toda uma engenharia para você poder ter essa possibilidade de doação. Então é sempre muito delicado. O poder público brasileiro nesses últimos anos, como está muito sucateado, não tem condição nem de aceitar doação de nada. Você vê que a situação é tão extrema que a gente chega nessa condição do poder público não poder aceitar nem doação. Eu me lembro quando eu estava na Unicamp que era complicado até as pequenas doações. O sujeito está se aposentando, queria se fazer um pedaço da sua... desculpa, é do Mindlin. Camila Nardo está falando aqui, justamente, a biblioteca do maior colecionador de livros brasileiro e um dos maiores do mundo, o José Mindlin, doou a biblioteca gigantesca para a USP, e lá sim foram acho que uma década de tratativas para ele poder... a USP se propôs a construir um edifício só para abrigar a biblioteca do Mindlin. Biblioteca do Mindlin é uma coisa, né? Como é que é o nome do bibliófilo, né? É um bibliófilo. Gente, então tem essa situação. Então o Raduan, ele representa muita coisa para o Lula. Eles são amigos, e também tem essa questão de os dois terem uma relação de amor ao seu povo, de amor à sua pátria, à sua língua, a língua portuguesa. Enfim, é uma coisa muito bonita a amizade dos dois. E o Raduan estava muito aflito com o prolongamento dessa prisão do Lula. E hoje a notícia boa é essa, né? O Raduan visitou, e agora eu vou conversar com ele depois para saber como é que foi essa conversa. Vamos avançar pra gente falar. Estão me mandando milhões de WhatsApps aqui. Nossa, é muita coisa, gente. Calma. O telefone não para de vibrar. O seguinte.
É por isso que até acho que picota um pouco o som aqui. Por causa de tanto WhatsApp que estão me mandando agora. Gente, vamos avançar um pouquinho, livros raros do Mindler e tudo mais. Me chamou muito a atenção, eu vou avançar lembrando dos 50 anos do AI-5 e de uma notícia triste hoje, que a esposa do Rubens Paiva, Eunice Paiva, faleceu exatamente hoje, nos 50 anos do AI-5. A mãe do Marcelo Rubens Paiva, Eunice Paiva, morreu hoje. Registrando aqui só, lamentando e encaminhando aí os sentimentos para a família Paiva. Outra coisa que eu preciso dizer é que uma ouvinte, uma internauta que acompanha a live, pediu, manda um beijo, vou mandar um beijo para você hoje, então, Marlene Rodrigues do Recife, um beijo para você, tá? Marlene Rodrigues, você tá me assistindo aí, tô te mandando um grande beijo, tá? Vamos falar, eu quero falar do seguinte, uma coisa importante. Saiu uma pesquisa hoje. Foi divulgada uma pesquisa hoje, não sei se vocês viram, uma pesquisa CNI-IBOP sobre a pessoa tentando me ligar e eu estou ao vivo aqui. A expectativa da população brasileira sobre o governo Bolsonaro. E a pesquisa deu 64% das pessoas, segundo a pesquisa, estão otimistas. E 75% acha que está no caminho certo. Bom, aí eu fui ver a pesquisa, né? Tudo bem? Aí eu fui ver, né? Saiu hoje, ficou no topo da Folha de São Paulo lá e tal, 64%, o que não é tão alto, porque quando um governo acaba de ser eleito, né? A população brasileira tem até um certo histórico de otimismo e generosidade nesse sentido. A população quer que o cara vá bem. Vai, governa esse troço aí, faz tudo melhorar. Eu vou falar um pouco disso também hoje, aí, sobre as percepções de cada segmento. O que é esse segmento maior da população brasileira que, em grande medida, ignora a política. Tem a grande parcela da população brasileira que define a eleição, talvez 50% do eleitorado, de trabalhadores, não vou nem falar de classe média, porque daí já são mal intencionados, né? É uma questão de caráter. Mas estou falando do eleitor assim, que tem condições de ter uma relação estruturada com o seu destino político, que é dos trabalhadores, basicamente, brasileiros. Quem trabalha, né? Gente que já se aposentou também, etc. Adolescente e tal. Classe média, fora. Classe média, a gente tem que fazer um estudo depois para saber o que a gente vai fazer com a classe média brasileira, né? Eu vou falar com a Marilena Chauí pra gente pensar como é que a gente faz aí. Que é uma classe média que nem é classe média nada. Eles acham que eles são trabalhadores e acham que são classe média e dá esse desastre todos aí que vocês assistem, né? Todos os dias. Bom, fui ver a pesquisa. Desculpa, só complementar o raciocínio. Esse 50% do eleitorado brasileiro, ele migra o tempo todo, ele fica flutuando. Não é nem de esquerda nem de direita. Ele flutua, vai para lá, vai para cá, de acordo com o sabor do vento. Ao sabor do vento ideológico discursivo. O vento, infelizmente, os levou nestas últimas eleições para um lugar de ódio, né? 50%, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Que é a variação que a gente vê ao longo da história no perfil do eleitor brasileiro, que é a variação que muda, que anda de lá e para cá, assim, né? Então, esse eleitorado, ele é muito suscetível a emoções. O que acaba definindo, evidentemente, uma eleição, são as emoções que estão em jogo. Só que o grande gerenciador de emoções, que é o Lula, aqui no Brasil há 40 anos, esse cara foi retirado da cena política, né? E sem o Lula fica muito difícil você coordenar essa massa flutuante de eleitores brasileiros que
eu não diria que são despolitizados, mas eles veem a política, oscila demais a relação deles com a política. É uma coisa que eu estou tentando estudar um pouco mais agora, porque isso é muito importante. É importante produzir estudo para você produzir depois estratégias, que sejam estratégias dignas, estratégias corretas, estratégias democráticas e republicanas, para você poder desenhar uma campanha eleitoral e também desenhar uma resistência democrática, uma oposição, porque, veja, esse grupo do Bolsonaro, o bolsonarismo, aproveitou de tecnologias como o WhatsApp e de fake news, e de produção de fake news, para justamente pegar esse eleitorado flutuante brasileiro e trazer para o seu campo. Quer dizer, é muito volúvel isso, né? Porque é muito fragilizado isso. Esse eleitorado é volúvel naturalmente. Naturalmente. Durante 4 eleições seguidas, ele foi relativamente volúvel, não foi muito, porque eles elegeram o PT o tempo todo. Quando o cara faz um voto no PT, desculpem eu falar isso, desculpem as Cassandras, desculpem os extremistas da direita que me assistem, que têm a infelicidade de me assistirem. Desculpa eu falar, mas o voto no PT é um voto qualificado. É um voto politizado. É um voto que não é fácil de conquistar. E uma vez conquistado, é um voto que tem história, que tem relevância, que tem importância. É diferente, né? Você votar em qualquer coisa assim, eu vou votar em qualquer um. Porque o eleitor do Bolsonaro é assim, né? E o eleitor salvo raras exceções, quem não vota no PT, em geral, vota assim, não, vou votar nisso aí mesmo. O cara nem sabe que tá votando, nem sabe o que significa a sigla do partido. O interior de São Paulo é muito assim, né? Aqui sempre foi um curral do PSDB. Qualquer partido do interior de São Paulo que não fosse o PT, ou um partido de esquerda como o PSOL e o PCdoB, por exemplo, qualquer partido aqui no estado de São Paulo é pelego do PSDB. Agora vai mudar isso, porque mudou o desenho. Embora o Dória seja o último bastião do PSDB do estado de São Paulo, depois de 30 anos no governo, ditadura do Tucanistão, eu acho que vai estilhaçar essa lógica dos interiores aqui do estado de São Paulo, que é um interior ultraconservador, é um eleitorado muito forte, é um eleitorado que decide eleição no Brasil. E por isso que o PSDB, por exemplo, ter perdido, por exemplo, São Paulo, seria muito estratégico também para a gente ter uma renovação na política nacional. Veja, fui ver a pesquisa. Então tem esse eleitorado, o eleitorado flutuante, e eu vou começar a costurar algumas análises nesse sentido para a gente poder entender melhor o comportamento do eleitorado brasileiro, que ele se comporta de uma maneira específica. Não tenha dúvida disso. A grande pedra no sapato da elite é o Lula, porque o Lula sabe falar com essa população flutuante. Ele sabe falar para os politizados, ele sabe falar para vários segmentos. Esse é o talento do Lula, né? Que é muito difícil você ter isso realmente. É um cara que nasce a cada 1000 anos, nasce um cara desse. Sabe falar para todos os segmentos, sobretudo para esse segmento mais delicado, que é mais populoso e ao mesmo tempo mais volúvel do eleitorado brasileiro. Não estou fazendo uma crítica ao eleitorado, mas é porque é o comportamento dele, tá? Vamos falar da pesquisa então. Fui ver a pesquisa. Aí eu fui ver. Bom, 39% diz que o governo Bolsonaro vai ser ótimo. Na verdade não diz que vai ser ótimo. Tem que ver o questionário do Ibope, né? Porque não adianta você ver só o resultado chapado lá. Quando você vai ver o questionário, né, no papel, aí você percebe, né? Você percebe a qualidade da pesquisa, porque a qualidade da pesquisa do Ibope, do Datafolha, para intenção de voto, eu nunca contestei, né? Eles têm a metodologia deles, acho que está defasado em grande medida, mas eles acertam o resultado. Agora uma pesquisa como essa, abre o olho, população brasileira. A pesquisa como essa, que não é de intenção de voto, mas é de percepção,
né? Ela nunca vai ser comprovada. Vocês entendem? Você não vai ter uma eleição para comprovar se a população acha que o governo Bolsonaro vai ser ótimo ou bom, realmente. Não tem. Então, ela tem uma, né, tem uma frouxidão metodológica maior. Eles podem jogar com isso muito mais facilmente. Mas tudo bem, vamos supor que a pesquisa foi bem feita. Mas aí, não é que o eleitor acha que vai ser ótimo ou bom. É assim, qual a sua expectativa para o governo Bolsonaro? É muito vago, né? Aí tá lá, ótima. Ótima o quê? A expectativa? É a expectativa que é ótima? Ou é o governo que você acha que vai ser ótimo? Veja, não é trivial. Eles precisam de linguista nas nos institutos de pesquisa brasileiros. Só tem matemático, estatístico e sociólogo. Com todo respeito, acho que falta linguista lá para falar um pouquinho de semântica para eles na hora de redigir o questionário de pesquisa. Eu tive com o Marcos Coimbra lá na Perseu Abramo, a gente comentou rapidamente sobre isso. O Marcos Coimbra é um sociólogo muito, né, perspicaz, e ele sabe que a confecção das pesquisas e dos questionários é um problema. E eu falei isso lá na reunião, né? Falei, acho que a gente tem que... porque o cenário mudou demais. Não pode continuar fazendo as mesmas perguntinhas dos anos 90. A cena política mudou drasticamente. Sobretudo nos últimos 4 anos de golpe, né? Então, fica uma pesquisa indutiva. A Silvinei está dizendo aqui, exatamente, fica uma pesquisa indutiva e tal. Mas beleza, vamos pegar o dado, porque a gente faz isso, né? Pesquisador é assim, gente. Mesmo se a pesquisa for uma droga, ele tem que usar a pesquisa. Se ele acha a pesquisa uma droga, ele vai ter que fazer uma outra pesquisa, provar que não é uma droga e entrar no circuito das pesquisas. Não é mole. Pesquisa científica, produção de conhecimento, é com base naquilo que já tem. Se você quer superar aquilo que já tem, você tem que considerar o que já existe em termos de conhecimento, em termos de tese, em termos de metodologia, tecnologia, e aí você propõe uma coisa nova, porque senão ninguém te respeita, ninguém te escuta. Não tem o cara do nada. Não tem o Olavo de Carvalho que diz que tudo é uma droga, e aí ele produz a boa teoria filosófica. Não, porque a teoria filosófica dele ninguém leva a sério. Só aquela manada lá de imbecis que segue ele no YouTube, salvo engano. Não tem consistência, não tem rigor, entendeu? O Olavo de Carvalho foi destruído pelo professor da USP, como é que é o nome dele? Boris Fausto. Boris Fausto? Rui Fausto, desculpa. Rui Fausto. Destruiu o Olavo de Carvalho. Nem compensa mais voltar no Olavo depois daquele artigo do Rui Fausto, que foi publicado na Folha de São Paulo, que vai ser publicado em livro em breve. Então, voltando na minha digressão infinita e voltando para dizer da pesquisa. Vejam vocês, por isso que é importante abrir o link e ver a pesquisa. Eu falei, pô, que pesquisa é essa, né? 74% Bolsonaro, o filho dele envolvido aí, cheio de corrupção, né? Cheque pra cima e pra baixo, funcionário polícia militar do inferno, né? Movimentando 1 milhão por ano, morando numa casinha michuruca. Como assim, né? Escândalo, escândalo. E como é que o cara tá com quanto? 64% de otimismo pra cima do governo dele? Aí, escutem essa, né? Vou até botar a música aqui. Vai, musiquinha. Vai um pouquinho para fazer a transição dramática aqui para essa informação que eu vou dar para vocês. Ó, suspense. Aí eu fui ver essa pesquisa. Eu abro o link, chego lá, todo na expectativa, né? Falei, pô, quero entender o que está acontecendo aqui. A pesquisa é de 15 dias atrás. Como é que alguém publica uma pesquisa como sendo nova de 15 dias atrás? Fala pra mim, responde pra mim, povo brasileiro, torcida brasileira. Como?
novo! Eu não acredito nisso! Não acredito nisso! Dias atrás, tá lá, a Folha de São Paulo coloca isso, assim, sem a menor cerimônia, sem cerimônia, assim, ele fala assim, bom, a pesquisa foi realizada entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro. Aí você olha, pô, eu tô no dia 13 de dezembro, cara. Fala sério. Que é vergonha. Uma vergonha. O jornalismo tradicional, ele tá numa situação tão precária que não faz mais questão de disfarçar certas coisas, né? Soltar uma pesquisa dessa como sendo nova, quer dizer, a notícia para mim do dia é essa. O cara soltou uma pesquisa de 15 dias atrás, velha, que não pega nenhum tipo de percepção nova do povo brasileiro, porque em 15 dias acontece, muita água rolou, meu querido. Muita coisa rolou no Brasil nesses últimos 15 dias. Só essa história do cheque aí do Fabrício Queiroz, enfim, veja, agora vamos falar de uma outra situação, veja, não tem problema, se for, a gente sabe que não é real, é uma pesquisa furada, mas se ela fosse verdadeira, não teria dramas maiores, porque como eu disse para vocês, esses 50% da população brasileira, ele flutua nas suas timias, nas suas percepções políticas. E é um segmento que, assim, tá lá genericamente, conceitualmente, torcendo pro governo. Não, vai lá, tem que dar certo. Não é politizado, não está envolvido com lutas históricas. Você entende isso? Vocês entendem isso? Eles não estão envolvidos com a questão do Ministério do Trabalho, do salário, eles não participam dessa questão. Para eles participarem dessa questão, gente, para eles participarem, por exemplo, da questão da reforma trabalhista, politicamente engajadamente, da questão da venda de patrimônio brasileiro, da erosão do salário, do arroxo salarial, da privatização dos aeroportos, enfim, de toda essa política complexa que rege todo um país, para eles participarem disso leva muito tempo. O Lula fez isso com eles. O PT e o Lula politizaram essa massa flutuante durante um bom tempo. E eles tinham orgulho de ser brasileiros. Vocês lembram disso? Até 2013, aquelas manifestações pré-fabricadas dos manifestoches, brasileiro era o povo mais feliz do mundo. Participava do debate, ia nos congressos. Você tinha aí movimentações no país inteiro de congressos sobre questões indígenas, questões do negro, questões da mulher, questões do LGBT. O Lula sempre presente, catadores de papel, que é justamente hoje o Natal do Lula com os catadores de papel, que é o segmento mais pisoteado pela elite brasileira. Catador de papel que ninguém respeita, que a elite, que a classe média não respeita, que passa por cima. É muito louco isso, porque você vê as pessoas na rua, você vê alguém engravatado na rua, e passa uma pessoa, enfim, morador de rua, esse cidadão, bem vestido, ele olha com um olhar de ódio para a pessoa de rua, morador de rua. Eu vejo isso todo dia. É só sair na rua. Vai lá na Paulista, que a Paulista hoje, a Avenida Paulista, que é a avenida onde mais circula dinheiro no Brasil. Não sei se tem uma outra avenida lá em São Paulo que ultrapassou a Paulista, mas também não interessa. Avenida Paulista, onde circula muito dinheiro, aquela avenidona, né, glamurosa. Vai lá hoje para ver como é que tá. Tá tomada por moradores de rua. A pobreza que o Michel Temer e o golpe, o PSDB, proporcionaram ao Brasil. Parece que a classe média gosta. Ela gosta de ver tanto pobre morando na rua, passando frio. Agora tá calor, né? Mas morreu muita gente de frio em São Paulo. Gostam de pisar nessa gente, de olhar com um olhar de desprezo, que é o que a gente vê. Vai na Avenida Paulista, você vai ver. Você vai ver lá o cara
cantando, né, para ganhar um dinheirinho lá com o chapeuzinho dele ali. Você vai ver um cara dormindo de dia, sol do meio-dia, o cara dormindo na calçada e todo mundo passando por cima dele. Os próprios policiais, a própria guarda municipal que circula por ali, ó, tá nem aí pra nada. Tá tudo sucateado, ninguém tem mais esperança de nada ali. Complicado. E todo mundo sabe no Brasil como a pobreza explodiu depois do golpe. Depois do senhor Eduardo Cunha e do senhor Aécio Neves. O Aécio Neves hoje fazendo beicinho, ele faz um beicinho. Assim, o beiço dele é horrível. Nossa, é beiço de pleiba. Que beiço horroroso do Aécio Neves. Chorando, dizendo que está passando por muita dificuldade, que nunca passou por tanta dificuldade na vida. O cara que estragou o Brasil, o cara que não aceitou a sua derrota eleitoral, o cara que truncou o processo, enfim, que é blindado pela justiça brasileira, reclamando que está passando por um momento difícil. Depois de ver a pobreza brasileira explodir de novo, depois de ter sido combatida durante 13 anos gloriosos de democracia republicana, pobreza explodiu de novo. Então, andem nas grandes capitais para vocês verem como é que está a situação de morador de rua, da pobreza, né, em todo lugar. Não tem mais condição. O Dória em São Paulo, que é prefeito mais fake da história que a gente possa ter imaginado, e agora o Bruno Covas também, o seu herdeiro, quer dizer, quiseram acabar com o grafite na cidade, mudar a velocidade. Imagina, olha só como é hipócrita o bagulho. Olha só, agora fiquei com sangue nos olhos. O cara quer mudar a velocidade na marginal, depois de uma administração Haddad que zerou a morte no trânsito. Zerou a morte no trânsito, dado assim, totalmente cinematográfico. Muito uma gestão, uma administração inteligente, humanizada. Aí só para ser diferente o cara vai lá e volta a liberar a velocidade ali para ser mais de 90, para ser 90 por hora nas marginais e em outras vias também ali de São Paulo. E aí você tem o despencamento de um viaduto na Marginal Pinheiros. Incompetência do PSDB, não é outra coisa. Despencar um viaduto? Despencar um viaduto, o que é? O Brasil não tem terremoto, mas tem o PSDB, né? Brasil não tem vulcão, não tem furacão. O que mais que ele não tem? Não tem terremoto, mas tem o PSDB, né? Tem o PSDB, que daqui a pouco já não tem mais também. Então, é uma situação de explosão de pobreza, explosão de incompetência dos governos do PSDB, Temer e companhia, e que agora tem a sua apoteose com o Bolsonaro. O Bolsonaro é a absoluta sequência lógica do Michel Temer piorado. E aí você olha essa pesquisa do CNI-Ibope e vê lá que tem 64% que está com expectativa boa do governo Bolsonaro e 74% rejeita o Michel Temer. Qual a lógica disso? Quer dizer, o Bolsonaro está aproveitando uma porção de gente do governo Temer. O Dória está chamando um monte de gente do governo Temer para vir para o governo de São Paulo. Está abrigando, verdadeira Arca de Noé, né? O Dória é a Arca de Noé. Pegou os animais todos ali do Michel Temer e está trazendo para o governo de São Paulo. Porque, afinal de contas, acabou a mamata ali no governo federal e agora eles trazem para o governo estadual. Não é? Então, Bolsonaro é a mesma coisa. É tudo na base do favor para fazer a transição bonitinha ali de governo. Essa última... tudo que o Temer está fazendo... Por exemplo, hoje o Temer baixou uma decisão que permite a privatização de todos os aeroportos brasileiros. Sabe por que ele fez isso? Porque o Bolsonaro deixou. Não sei se o Bolsonaro deixou, mas talvez o Paulo Guedes, né, tenha deixado, né?
Não sei se o Paulo Guedes também deixou. Alguém deixou. Alguém ali naquele lugar, aqueles caras que o Bolsonaro não sabe nada. O Paulo Guedes também, o cara totalmente perdido, né? Posto Ipiranga que não sabe nada. Não sabe responder questão, não tem projeto, não tem escola, nem neoliberal ele é. É uma coisa assim do inferno. Então, eu não sei, alguém tomou a decisão, né? É tudo na pistolagem, né? E aí a gente caminha, né? Assim caminha a humanidade. Tem outra engraçada hoje. Vocês estão curtindo a live? Estão curtindo? Fala pra mim, hein? Senão não eu faço mais a live. Cadê o coraçãozinho do Cone? Tem uma bem engraçada, deixa eu ver se eu lembro aqui. Que tem coisa. Hoje tá um dia chocante, né? Porque tem coisas gravíssimas e tem coisas engraçadas. O cara que vai pra Secom. Vocês viram isso? A Secom é a Secretaria de Governo, a Secretaria de Comunicação do Executivo, né? Que gerencia um grande bolo de dinheiro, que é o dinheiro que vai para Globo, para Folha, para Estadão, para Veja. A Secom é poderosa nesse sentido porque ela lida com a imprensa tradicional. Bom, o cara que foi, porque eu nem me lembro o nome do infeliz, e não importa. Não importa agora. Mas assim, ele é desses pistoleiros de Twitter ele detesta a imprensa tradicional. Ele chama a Folha de São Paulo de foice de São Paulo. Olha só. Que mais? Chama de comunista. Chama a Globo de comunista. É o cara. Você vê que o critério de convocação do Bolsonaro para compor o governo é um critério de QI, mas um critério ao contrário, né? Quanto menos QI a pessoa tiver, por exemplo, a Damares, né? A Damares Alves é um caso desse, né? O diplomata do Itamaraty também é um caso desse. Né? Olavo de Carvalho também, né? Todos assim, o QI, quanto menor o QI, mais possibilidade de fazer parte do governo. Se tiver ódio também à esquerda, PT, melhor ainda também. Então, só com aquele cara também aqui de São Paulo que vai pro meio ambiente, cara ruralista, né? Vai pro meio ambiente. Então, fala pra mim, não vai dar certo isso, gente. É tosco, tá? Juro, não vai funcionar. É muita incompetência junta. Então, esse cara da Secom, ele vai ser deglutido, devorado pela Globo rapidamente. Outra coisa importante, porque a Globo não brinca em serviço, eles já estão atacando o Bolsonaro. Por que você acha que a Globo foi pra cima do Bolsonaro nesses últimos 3 dias? Tá fazendo matéria e se vocês virem o Jornal Nacional hoje, vai ser porrada no Bolsonaro, na família Bolsonaro, né? No Guinho, Zezinho e Luizinho. Deixa eu botar a música aqui pra eu tomar uma água, porque senão eu não aguento, gente, eu tô muito cansado. Vamos lá. Olha o pique deles aqui, hein? O pessoal tá empolgado aqui no Epidemic Sound. A Globo foi pra cima do Guinho, Zezinho e Luizinho, né, que são os filhos do Bolsonaro, é o Guinho, Zezinho e Luizinho, né? Bolsonarinho, Bolsonaro e Bolsonarete. A Bolsonarete lá, que perdeu a namorada pros médicos cubanos lá. É tão engraçado isso, tudo é muito louco, né? Eu tô louco pra escrever um romance sobre a política brasileira, mas eu não tenho tempo. Então, depois a gente vai conversar sobre isso. Porque é muito rico, é muita informação, velho. Você não consegue respirar direito com essas coisas. Eu ia falar, por exemplo, do generalato, né? Isso é também outro assunto curioso. O cara convidou 10 generais para participar do governo. General acha que é o cara mais honesto do mundo. Os generais, né? Os generais, eles têm assim essa aura
autoconstruída, né, de que são as pessoas mais honestas e incorrompíveis do mundo. E o povo brasileiro acredita. O povo brasileiro, cada general que o Bolsonaro, esses 50% malucos aí, flutuantes, cada general que o Bolsonaro... Por que você acha que o Bolsonaro nomeou tanto general? Eles têm pesquisa interna. Eles sabem da reação do segmento, de alguns segmentos da sociedade brasileira, sobre nomeação de X ou Y. Então ele sabia que a cada general que ele nomeava, tinha uma certa empolgação na população que dizia assim, agora vai arrumar esse negócio, agora vai mudar, né? Bota o general lá na FUNAI, agora não vai ter mais corrupção. Bota o general na educação, nem sei mais para onde foi general para tudo que é lado. Bota o general no ministério X ou Y, agora não vai ter mais nada. O povo brasileiro tem essa ilusão. Eles acham que o militar não vai se corromper. Eles têm essa ilusão. Ótimo. Tudo bem. Agora eu quero saber o seguinte. Esse bando de general que tá lá, com essa denúncia aí do Flávio Bolsonaro, da movimentação de dinheiro do assessor, como é que fica? General Electric. Como é que fica? Não vão falar nada? O general Heleno já tá defendendo já, né? Já tá falando, não, só um dinheirinho, só 24 mil. Quantificar a corrupção é coisa feia, né? A população não gosta não. Daqui a pouco o general Heleno vai pro limbo também. O Mourão foi pra dentro. O Mourão esperto. O Mourão, galera, o Haddad falou que o Mourão tá em aquecimento. O Haddad esperto. Acho que eu falei papo com a Glaze lá em Brasília. Eu falei, olha, se o Lula tivesse aqui, ele estaria enchendo a bola do Mourão e dando crise no governo. E aí o Haddad vai lá e fala, Mourão, será? Acho que o Conde, tudo bem, mas não interessa também. Veja, tem que elogiar. Ninguém me escuta, mas tem que elogiar o Mourão. Tem que elogiar o Mourão pra botar pilha nesses caras. Sacou? Tem que falar bem do Mourão. O Mourão é democrata. O Mourão é equilibrado. Que você fala isso, o Bolsonaro fica se mordendo todo lá, entendeu? E aí dá crise, aí explode. Veja, a luta política é essa. Você tem que plantar a sementinha da discórdia lá do outro lado também. Eu já falei que eu sou de esquerda, eu não sou bonzinho não. Tem que usar malandragem, né? Que é o que o Lula sempre usou na vida toda, com a extrema inteligência que ele tem. Então o Mourão falou assim, né, tem que ver, tem que investigar e tem que punir, né? Os envolvidos aí com essa história do cheque, da movimentação bancária, né? E aí você vê que vai saindo um monte de coisa, né? Eles vão puxando, já aparece outro assessor, é uma coisa sem fim. Eu avisei, né? Eu avisei que ia virar uma novela, né? Antes de começar o governo. Então por isso que eu até anunciei esse fim do bolsonarismo. O bolsonarismo acaba com esse escândalo. Só que, beleza, eu já falei também que não adianta nada acabar o bolsonarismo, porque tem que construir o país tudo de novo. E os generais? Não vão falar nada? Nenhum jornalista lá vai falar com o Vilas Boas, por exemplo. E o Vilas Boas, que falou tanto pelos cotovelos sobre um monte de coisa que não é da alçada dele de general, não vai falar nada sobre o escândalo de movimentação bancária do assessor do filho do presidente? Veja, não vai dar certo esse troço, tá? Aí já tem gente pensando, vai ter golpe militar, não sei o que, já começa aquele fantasma de novo, porque o Bolsonaro fraco, cada vez mais fraco, o cara não sabe nada. E aí, o que vai acontecer com esse governo? O que vai botar no lugar dele? Aparentemente é o Mourão, né? Aparentemente é o Mourão, que o Brasil tem a maldição do vice, né? O Brasil tem uma espécie de, fetiche pelo vice-presidente. O Brasil acho que teve mais vice-presidente na presidência do que presidente na presidência. Se você fizer uma pesquisa desde o começo da República, não é difícil de dar isso não. Mais vice-presidente do que qualquer outro país na história. Então, tudo indica,
se for seguir essa lógica, que o Mourão vai ser o cara nos próximos meses aí que vai decidir o que vai acontecer até porque ele, com a sua ponderação que ele foi construindo, o que vocês acham que vai acontecer quando tiver uma crise grave? Que sempre tem, né? Sempre tem. O que vocês acham que vai acontecer? Os líderes políticos vão atrás do Mourão. Falar assim, escuta, bicho, não dá, cara. Tira esse cara daí. Entendeu? Que nem fizeram com a Dilma. Só que agora vai ser do lado... Com a Dilma era uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que tinha um vice-presidente bandido. Agora você tem um presidente bandido que tem um vice-presidente que é um cara mais articulador assim. Veja, é a mesma situação da Dilma, com sinal trocado. Porque o Temer, ele, quando era vice, ele era o articulador do PMDB, era o presidente do PMDB. Vocês se lembram disso? É o cara que ficava lá com o Moreira Franco, com o Eliseu Padilha, tudo lá, com o Gedel Vieira Lima, nas confabulações com o Eduardo Cunha, nas confabulações ali do Congresso. O Mourão está se colocando... O Mourão, embora ele não seja político, mas ele está acertando muito no discurso que ele vem fazendo. O cara não erra. Deve ter um personal styler ali do perto dele, um ghostwriter, alguém dando dica pra ele, não sei. Não sei de onde que o cara tira esse equilíbrio todo, mas ele só tá acertando. Veja, não é que eu gosto do Mourão, mas é o cara que as pessoas vão buscar quando a coisa, quando tudo arrebentar, quando estourar a corda de todos os lados, tá? Veja, estamos encaminhando para o final da live. Deixa eu ver se tem uma coisa importante para dizer para vocês. Tinha outras coisas que eu tinha anotado aqui. A história do Marcelo Freixo, de um plano para executar o Marcelo Freixo. A gente está nesse pique de violência contra a esquerda no Brasil ainda. Eu estou prevendo coisas terríveis no sentido de que esse governo de tão fraco e desorganizado, e também com a saturação da engenharia das fake news propagadas via plataformas digitais, que isso também saturou, o que vai sobrar para eles para tentar atrasar o derretimento total de um governo que nem começou? Sabe o que vai sobrar? Eu vou falar do Pocket. Vai sobrar encenação e teatro do tipo: eu estou prevendo que o Bolsonaro vai sofrer um atentado forjado. Não é um atentado real. Todos eles estão trabalhando nisso. O filho fala que vai sofrer um atentado, que tem gente que quer matar o pai. O general fala que tem gente que quer matar o Bolsonaro. O pessoal já está soltando, não, descobrimos aí uma conspiração para matar o Bolsonaro. O que vocês acham que vai acontecer? Isso eles estão plantando a narrativa, para em janeiro ou fevereiro você ter um evento cinematográfico ou de explosão ou de alguma coisa, para o Bolsonaro mais uma vez ser vitimizado e consequentemente todo o bolsonarismo também ser blindado mais uma vez para adiar mais outro golpe. Exatamente, tá? Então depois eu aprofundo mais isso. Gente, tem que terminar. Eu vou estar no Rio, amanhã eu vou para São Paulo, vou fazer o Pocket Show com meu amigo Leonardo Atush, às 14 horas, tá? Depois do Pocket eu vou para o Rio, eu vou ver meu amigo Zé Luiz Maia tocar lá no Beco das Garrafas, sensacional. Depois a gente vai pra night, cara, vai pro Rio de Janeiro. O sábado a gente vai fazer o Pocket Show lá, vou fazer o Pocket Show no Cine Virtual, na Lapa. Sensacional, vai ser muito bacana, eu vou abraçar todo mundo, a gente vai fazer um grande... vai ser um acontecimento. Música, vamos falar de política, vai ser legal. Eu vou transmitir ao vivo, hein? Então fiquem ligados aí, porque vai ser o horário da live, que evidentemente eu não vou poder fazer a live nem amanhã, que eu vou estar em viagem, e nem no sábado, que eu vou estar em pleno Pocket. Beleza? Tocar a musiquinha pra vocês, então vamos pra música? Vamos pra música do Conde? Olha só, escolhi, fazendo repertório hoje pra vocês,
fazendo repertório para apresentação do Rio, muitas músicas aparecendo e tal, e eu vou pegar essa aqui do Chico, que eu achei que eu tô feliz de tocar essa canção. Vamos tocar, deixa eu botar numa distância boa aqui, para pegar tudo, para pegar o violão, abaixar um pouquinho, vamos lá, cadê meu coraçãozinho? Vamos! Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita, mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso, de pirraça, que a gente vai tomando, que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que eu não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando de birra só de sarro, que a gente vai fumando, que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, que a gente tá engolindo cada sapo no caminho, que a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília, nas crianças. O Francis aproveita pra também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus. Meu caro amigo, meus caros amigos, meus caros amigos, meus caros coraçõezinhos, um beijo para todos vocês, finalizando mais uma live, ninguém solta a mão de ninguém, e a gente vai estar aqui, acho que amanhã maratona, sábado maratona também, vou estar no Rio, e aí a gente conversa de lá, as próximas lives do Conde. Muito obrigado e até a próxima, valeu!